E aí galera, voltei. Passei uma semana sem postar, mas voltei agora. Hoje a gente vai falar de um filme que particularmente eu gosto muito, que é Eu Sou a Lenda, que é do Will Smith, mais um, né, do Will Smith. O filme basicamente se baseia bem no início do filme em uma suposta cura, né, do câncer. Começa a doutora que teoricamente criou essa cura, vai para um jornal conversar, né? Mostrar que fez essa descoberta. Só que na verdade não foi uma cura, mas foi um vírus incurável que tornou o ser humano que não era imune a esse vírus uma espécie de zumbi, né? E aí eles começaram a atacar os outros seres humanos, né? Os que estavam imunes. Ficou uma coisa bem feia mesmo. No filme, o Will Smith, ele era um cientista do exército. E aí, bem no começo mesmo, quando começa aquela coisa toda de evacuação, tirar o pessoal das cidades e levar para alguns barcos, para lugares mais frios, né, que foi a tentativa de fazer com que o vírus não chegasse. A filha e a esposa do Will Smith, que no filme é o Robert Neville, uma coisa assim. Elas morrem no caso, né? E uma coisa que fica bem interessante é que a filha dele, ela sempre falava uma coisa, né? Olha, papai, é borboleta, é borboleta. E ela fazia o sinal com a mão. E aí ele não dava muita atenção para isso, né? Quando eles morrem, aí passa um pouco e aí ele fica só com o pastor alemão, que era da filha dele. A única companhia que ele tem em Nova York, se eu não me engano. Ele fica percorrendo a cidade, né, em busca de comida, e a única companhia que ele tem, como eu disse, era o pastor alemão, né, que era da filha dele. Nisso, ele meio que perde a forma de lidar com o ser humano, né, já que a única companhia viva que ele tinha era do cachorro. E aí Nova York fica um cenário muito engraçado, que os animais estão correndo, leões caçando os veados que ficam passando. E aí ele gosta de ir em uma loja de disco, porque ele é muito fã de reggae e de Bob Marley. E aí ele veste os manequins e deixa em pontos estratégicos da loja para ele não se sentir só. E aí ele fica conversando com o vendedor, que também é um manequim, e aí ele vai, aluga volta para devolver. Ele meio que tem uma vida paralela ali. E ele sempre deixa um recado para alguém que tiver sobrevivido, que ele pode oferecer comida, pode oferecer abrigo e pode oferecer uma segurança, porque as pessoas que se contaminaram, eles só saem à noite, porque o sol queima a pele deles, né? Nisso, ele fica tentando sempre conseguir encontrar a cura para essa doença. E aí ele testa em ratos, no laboratório que ele tem na casa dele, que ele montou na casa dele. Em um desses ratos ele vê que tem uma melhora, mas para testar ele precisa de uma cobaia. E ele sai junto com o pastor alemão para encontrar alguma cobaia, né? Ele tem que entrar lá no covil deles para pegar algum deles, levar para o laboratório e testar a sorologia que ele testou no rato para ver se serve nele, na cobaia, né? Nisso, infelizmente, o cachorro é atacado
para proteger ele. E aí os cachorros eles são imunes ao ar, né? A transmissão pelo ar, mas não um contato físico, como alguns humanos são. E aí é uma das primeiras cenas bastante tristes do filme, que o cachorro está começando a se transformar e ele está com o cachorro abraçado no colo, deitado no chão. E aí, infelizmente, ele tem que matar o cachorro, porque o cachorro está contaminado e vai acabar matando ele, né? E aí ele chora, e nisso ele já está meio desesperado, já está sem ânimo para fazer as coisas. E aí, como eu disse para vocês, ele só saía durante o dia, porque à noite era o horário que os contaminados podiam estar circulando. E aí eles pegam o carro dele à noite, sai, começa a atropelar eles. Uma tentativa mesmo de se matar, em outras palavras, né? Só que aí, o que que acontece? Do nada ele bate o carro, meio que fica inconsciente. Quando ele acorda, ele já acorda na casa dele, limpo, né? Limpo os ferimentos. Mas foi uma mulher que tinha um filho que salvou eles. E aí ele fica perdido, porque ele não sabia se aquilo era verdade, né? E aí ele pega ela na cozinha fazendo omeletes. E os omeletes eles com bacon era. E esse bacon ele estava guardando para alguma ocasião especial. E ela fica impressionada, olha, tem bacon, nunca mais tinha comido bacon. Só que ele fica muito assustado, e até o filho da moça que salva ele, já com medo, né, e preparado, tá com uma faca embaixo da mesa, né, para qualquer coisa ele se proteger. E aí ela diz para ele guardar e meio que passa. Outra cena interessante do filme é uma parte que depois que ele já volta um pouco a noção dele, né, de lidar com outro ser humano, ele vai escutar música, que ele gosta muito de escutar Bob Marley. E aí ele começa a cantar, só que ela não conhece Bob Marley, né? E ele acha aquilo um absurdo, ela não conhecer Bob Marley. E aí ele canta um pouco da música de Bob Marley, não vou cantar aqui, né, por motivos óbvios. E eles começam a conversar e ele fala um pouco de Bob Marley, né, da vida de Bob Marley, que ele acreditava que ele poderia curar o ódio através da música, né, literalmente curar o ódio através da música. E aí, no meio dessa discussão, ela fala de Deus para ele. Só que ele não acreditava mais em Deus. Por quê? Porque, segundo ele, e é uma cena bem forte do filme, Deus não existia. Porque se ele existisse, ele não deixaria que tantas pessoas morressem em um primeiro contato com o vírus, e nem deixaria que as pessoas fossem contaminadas, se transformassem em zumbis e matassem as outras pessoas, né? Então, para ele, nada tinha dado certo, tudo tinha dado errado e Deus não existia. E ela diz uma frase que é muito forte. Ela diz: o mundo está em silêncio, ouça, né, o que Deus tem para te dizer. Nisso, ela não tomou cuidado de quando ela fez o percurso de onde ela encontrou ele até na casa, de colocar um líquido lá que ele usava para esconder o cheiro. Quando dá a noite, os outros, sei lá, zumbis vão invadir a casa dele. E aí ele começa a se proteger. Tem um monte de carro ao redor da casa dele que estavam armados com bomba. Ele pega um fuzil, uma pistola e manda eles se proteger, e os bichos começam a invadir a casa dele e fica aquele tumulto, e é tiro, e é bomba explodindo, e é fogo, até que eles entram no laboratório para se esconder. Quando eles entram no laboratório, tem uma porta de vidro blindada,
E aí ele fecha essa porta de vidro. E ele vê que na cobaia que ele testou, o soro tinha dado certo, que ali tinha a cura. E o que ele faz? Com a seringa ele tira um pouco do sangue da cobaia e entrega para ela e diz: aqui está a cura, né? E aí quando ele pega, tem meio que uma portazinha no laboratório dele, e aí ele manda ela se esconder lá junto com o filho dela. E nisso ele vê que aqui no pescoço dela tem uma borboleta, e essa cena é uma cena muito, muito forte também do filme, porque ele começa a lembrar da filha dele, falando: papai, a borboleta, uma borboleta. E aí ele vê a borboleta tatuada no pescoço da moça, e aí ele começa a vislumbrar o que ela tinha dito, né? O mundo está em silêncio, então ouça o que Deus tem para te dizer. E ele pega e começa a tentar conversar com porque tem um zumbi lá que é meio que o líder dos outros, e ele fica se batendo na porta de vidro até tentar quebrar, com a cabeça mesmo. Ele pega uma distância, vem, corre, pá! Nisso, o Will Smith fica tentando: para, eu tenho uma cura, eu posso curar todos vocês. Só que ele já não tem mais consciência e continua batendo. E aí dentro da gaveta, para vocês verem como ele era um cara preparado, dentro da gaveta tinha uma granada. Ele puxa a gaveta, pega a granada, e quando ele vê que o chefão lá dos zumbis vai realmente quebrar a porta, ele tira o pino da granada e corre junto com ele. Aí explode tudo, mata todo mundo. E aí a Sarah, se eu não me engano é Sarah o nome dela, da moça, ela sai no outro dia, quando já é dia, e continua indo para o caminho que ela tinha, que eu esqueci de falar para vocês, que ela, quando chegou para falar com ele, ela disse que tinha esse lugar no sul, que era um lugar frio, que era um lugar alto e que o vírus não tinha chegado. Só que ele disse que isso não existia e perguntou quem tinha dito para ela, e ela tinha dito que era Deus. E aí, quando a explosão termina, o dia amanhece, ela continua o caminho dela e chega, né, nesse local que Deus tinha dito para ela. E aí ela entrega o soro, né, no sanguezinho, no frasco, e diz: ó, aqui está a cura, e o Robert Neville é a lenda, né, a pessoa que encontrou essa cura. E aí, trazendo pro objetivo dos vídeos, né, que é falar um pouco de espiritualidade, quantas vezes a gente não foi esse personagem do Will Smith, né, o cara que sempre teve tudo ali, né, ele teve mulher, ele teve filha, ele teve um bom emprego, só que aí ele perdeu tudo, né, e aí ele deixou de acreditar em Deus. Ele deixou de escutar, né? Talvez ele era um cara temente a Deus, talvez ele era um cara que acreditava em Deus, mas aí com as tribulações, com as dificuldades, ele deixou de acreditar, ele deixou de ouvir a voz de Deus, né? E aí a gente lembra muito da figura de Jó. Jó era um cara rico, Jó era um cara que tinha posses, Jó tinha família, na época dele, ele era considerado a pessoa mais rica da sua época, né? E Jó perdeu tudo. Jó ficou doente, perdeu a família, virou mendigo, mas ele não deixou de agradecer. Ele não deixou de acreditar em Deus, né? Ele não deixou de ouvir, ele disse: foi Deus quem me deu, foi Ele quem tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E é isso que eu quero trazer para vocês, né? Muitas vezes nós nem precisamos de tanta dificuldade, nós nem precisamos perder tantas coisas, como foi o Robert Neville, o personagem do Will Smith, como foi Jó, né? Mas às vezes, no meio de uma tribulação, essa tribulação que nós passamos hoje, no tempo dessa pandemia,
nós deixamos de escutar. Nós estamos no nosso deserto, o silêncio reina, mas nós damos ouvido a outras coisas, ao nosso pensamento, que muitas vezes nos faz escolher um caminho errado. Nós damos ouvido à mídia, nós damos ouvido a qualquer coisa, mas nós esquecemos de ouvir a pessoa que mais importa, né? Que é Deus. Deus quer nos falar. Deus tem algo a nos falar, né? Deus tem dito isso pra gente. No livro Buscai as Coisas do Alto, do Padre Léo, que é nosso futuro santo, ele tem uma frase que é muito forte. E eu já falei essa frase até em uma pregação minha na Missão Edificai-vos, né? Ele diz que tu quer saber o quanto Deus te ama, tu coloca a mão no teu coração e sente a batida. Cada pulsar do teu coração é Deus dizendo: eu te amo, né? Não desista, porque eu te amo, né? Então, eu queria encerrar esse vídeo, mais um vídeo, deixando isso para vocês, né? Deus nos ama, Deus não nos abandonou, né? Quando Ele nos traz, quando Ele nos leva ao deserto, é para nos falar de amor, né? E isso é muito lindo, porque em um ambiente inóspito, em um ambiente difícil de viver, Deus vai e fala, né? Ele faz o que Ele fez com Jesus. Quando Jesus passou os 40 dias no deserto, passando sede, fome, o diabo veio para o tentar. Foi onde Ele mostrou que era forte, onde Ele mostrou que Ele tinha o Espírito Santo com Ele. Então, irmão, irmã, tu que acha, né, que supõe que Deus não te fala, que Deus não te escuta, para um pouco, aproveita esse silêncio e vê o que Deus tem para te falar, né? Claro que Deus não vai, como eu já disse em outros vídeos, né? Ele não vai vir com um helicóptero e um letreiro assim dizendo o que Ele quer. Mas se tu estiver próximo dele, se tu estiver com teu coração próximo, tu vai escutar, né? Fecha teus olhos carnais, fecha o teu ouvido carnal e libera o teu espiritual, né? Para escutar o que Deus tem para te dizer, né? Às vezes tu pode ter desistido de tudo, tu pode ter desistido do teu ministério, tu pode ter desistido de tudo, mas Deus não desistiu, Ele não abre mão de você, né? Seja dançando, seja cantando, nós sabemos que nós não estamos podendo fazer, não podemos estar indo para a missa, não podemos estar nos reunindo, mas Deus não abre mão do teu ministério, Ele não abriu mão de tu, Ele não abriu mão da vocação que Ele te deu. Então, tu também não pode desistir. Escuta o que Ele tem para te dizer, porque Deus quer fazer maravilhas na tua vida, Deus quer fazer maravilhas na nossa vida. Esse período histórico, esse período de deserto mundial que todo mundo está passando, é só uma provação, é só mais uma provação, né? Para quando isso tudo passar, tu poder bater no peito e dizer: eu superei, né? Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Amém? Até a próxima.